vereador Sanica, vereadora professora Flora, vereador Rodrigo Penha, vereador Paulo Sérgio, vereador Lucas Cordeiro. Declaro aberta a primeira sessão ordinária do primeiro período da segunda sessão legislativa, da 19ª legislatura. Peço ao vereador Rodrigo para fazer a leitura do versículo da Bíblia. Eu peço à vereadora Flora para fazer a leitura do versículo da Bíblia. E a Bíblia está onde? Achou? Eu não me organizei do jeito que eu queria, mas ao invés do versículo da Bíblia, eu posso ler uma oração por Petrópolis? Tá bom. O versículo da Bíblia vai ser o Salmo 22. O Senhor é meu pastor, nada me pode faltar. Deus de amor e de compaixão, acolhei as súplicas que fazemos pela cidade de Petrópolis e aplacai as tempestades. Vedes a aflição do vosso povo, aliviai os fardos e fortalecei-nos no amor para com os que sofrem. Tantas são as angústias e grandes são os sofrimentos. Abri, portanto, os nossos corações e fortalecei a nossa caridade para que sejamos capazes de diminuir todas as formas de dor e sofrimento. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos que partiram dessa vida e consolai a todos os que choram a perda de seus entes queridos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Para ti, cidade à beira-mar, meu cantinho adorado. Tens o céu bordado de estrelas, és o para ti amado. Para ti, cidade à beira-mar, meu cantinho adorado. Tens o céu bordado de estrelas, és o para ti amado. Num berço de cetim feito de rosas, um belo pedacinho do Brasil. Para ti, ó minha terra, és linda como um céu de anil. Para ti, cidade à beira-mar, meu cantinho adorado. Tens o céu bordado de estrelas, és tu para ti amado. Para ti, cidade à beira-mar, meu cantinho adorado. Tens o céu bordado de estrelas, és tu para ti amado. Num berço de cetim feito de rosas, um belo pedacinho do Brasil. Para ti, ó minha terra, és linda como um céu de anil. Peço ao senhor primeiro secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior.
Ata da primeira sessão extraordinária do primeiro período da segunda sessão legislativa da 19ª legislatura da Câmara Municipal de Paraty. Aos 5 dias do mês de janeiro do ano de 2022, no Salão Nobre da Câmara Municipal, localizado na rua Dr. Samuel Costa, Centro Histórico, realizou-se às 10 horas a primeira sessão extraordinária do primeiro período da segunda sessão legislativa da 19ª legislatura da Câmara Municipal de Paraty. Ocupando a presidência, o vereador Paulo Sérgio Conceição dos Santos, ocupando o cargo de primeiro secretário, a vereadora Flora Maria Salles França Pinto, e a segunda secretaria, o vereador Antônio Carlos de Vasconcelos Gama. Pelo livro de presenças, verificou-se o comparecimento dos senhores vereadores Antônio Carlos de Vasconcelos Gama, Marco Antônio Santos da Conceição, Rodrigo Carlos da Silva Penha, Paulo Sérgio Conceição dos Santos, Alan Souza Ribeiro e vereadora Flora Maria Salles França Pinto. Justificaram a ausência os vereadores Valceni da Silva Teixeira, Lucas de Oliveira Cordeiro e Luiz Cláudio Alcântara da Costa. A vereadora Flora Maria Salles França Pinto leu o versículo da Bíblia. Na leitura da correspondência, foram lidas e aprovadas as atas 8ª, 9ª e 10ª sessão extraordinária, ofício justificando as ausências dos vereadores Sanica, Lucas Cordeiro e Lulu, ofícios número 89 e 90 da Prefeitura Municipal de Paraty, matéria votada na ordem do dia, veto total às emendas aditivas 001, 002, 003 ao projeto de lei 080 de 2021 e veto total às emendas aditivas 001, 002 e 003 ao projeto de lei 081 de 2021. Nada mais a tratar. O presidente encerra a sessão agradecendo a presença de todos. Para constar, eu, vereadora professora Flora, primeira secretária, lavrei a presente ata, a qual será assinada depois de lida e aprovada pelo presidente e secretários. A ata está em discussão? Não havendo discussão, a ata está aprovada. Peço ao senhor primeiro secretário que faça a leitura da correspondência e matéria que será votada no expediente. Ofício número 001 de 2022, justificativa de ausência do vereador Lulu. Ofício 001 de 2022, justificativa de ausência do vereador Tunico Gama. Memorando 001, justificativa de ausência do vereador Alan Ribeiro. Memorando número 001 de 2022, justificativa da ausência do vereador Marquinho. Resposta ao ofício número 175 de 2021, Colitur Transportes Rodoviários, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ, estabelecida na rodovia Presidente Vargas, Santa Clara, Barra Mansa, vem por meio do seu diretor, superintendente abaixo assinado, na qualidade de concessionária do Serviço Público de Transporte de Passagem dessa cidade, expor o que segue. Importante informar que a empresa opera no serviço de transporte coletivo deste município por meio do contrato de concessão número 001 de 2004, e que se encontra em pleno vigor conforme decidido em outubro de 2019 pela 14ª Vara Cível do Tribunal de Justiça. O município de Paraty vem descumprindo várias cláusulas do referido contrato ao longo dos anos, uma delas em relação aos reajustes e revisões tarifárias não autorizadas pelo município, tanto que as 2 últimas tarifas foram majoradas pela Justiça, sendo a última efetivada em dezembro de 2018, onde elevou a tarifa para R$ 5,00. Além disso, várias outras cláusulas foram descumpridas, como a cláusula primeira, que em seu parágrafo diz: fica estabelecido que a concessionária terá exclusividade na execução dos serviços objeto deste contrato, não podendo o poder concedente contratar outra empresa para a prestação de qualquer serviço. Desta forma, como existem cerca de 20 vans em plena operação no município, percebe-se que a municipalidade não tem combatido de maneira efetiva o transporte alternativo, em algumas oportunidades até mesmo o incentivou. No decorrer dos últimos meses, durante a pandemia de Covid, houve agravamento da crise já enfrentada pela empresa, diante da drástica queda na demanda de passageiros e da falta de combate ao transporte alternativo, além dos inúmeros reajustes de preço de óleo diesel, pneus e outros componentes relacionados ao transporte coletivo de passageiros, importaram em sérios prejuízos à operação. Conforme já exposto no
expedientes protocolados anteriormente na Prefeitura de Paraty, a concessionária não suporta mais o prejuízo verificado dia após dia, decorrente da total inobservância do contrato de concessão, principalmente quanto às regras de reajustes tarifários anuais e revisões periódicas, como rezam as cláusulas 12ª e 13ª. Prejuízos esses que estão impactando diretamente na capacidade de compra de insumo, no pagamento das obrigações trabalhistas e salários, como também na aquisição de óleo diesel. Não obstante, a concessionária tem realizado inúmeros esforços para manter a operação necessária à população usuária, principalmente ao longo do corrente ano, com diversas melhorias de gestão. Em relação aos questionamentos contidos no ofício supracitado, segue abaixo as respostas. Informamos que a frota atual é composta por 24 veículos, e no que toca ao artigo 224 da Lei Orgânica Municipal, cabe informar que o inciso que tratava da idade da frota era o 6º, que inclusive teve sua redação revogada na emenda número 037 de dezembro de 2016. Não fosse obstante, o edital de concorrência pública 003 de 2003, em seu anexo 8º, projeto básico, termo de referência, dispõe que a idade máxima dos veículos é de 10 anos. Por fim, informamos que não há motivo específico para defeitos nos veículos, mesmo diante da precariedade do piso de diversos itinerários percorridos pela frota. Colitur Transportes. Bom, cara, Colitur, eu não tenho mais o que falar da Colitur, né? Coitados. Agora, resolveu aí colocar os 10 ônibus mais ou menos, mas não está cumprindo nenhum horário. Corisco, Graúna, Paraty-Mirim, Cabral. Eu estou tendo uma dificuldade muito grande para poder voltar aos horários normais. A população acha que eu sou culpado, porque eu parei a empresa. Pararia de novo, não tem como aquela lata velha ficar rodando. Agora, os horários, a empresa tem que colocar. Nós estamos pressionando agora, só que a empresa, ela alega que não tem passageiro. Por exemplo, tem o horário do Penha, que vai com 3 pessoas. Então, acho que a comunidade também tem que ver a melhor forma, por exemplo, dos horários de ônibus, por exemplo, de manhã cedo. Qual o melhor horário? Né? Meio-dia, tarde. Precisamos adequar os horários de ônibus na necessidade da comunidade. Que também não adianta querer ônibus toda hora se não tem passageiro. Então, assim, a gente fica preocupado, porque, na verdade, o que acontece? O ônibus do Penha vai entrar no condado. Uma área de risco, por exemplo. Ninguém do Penha vai querer entrar no condado. Então, assim, a gente precisa ver isso aí. Aí eu peço até os nobres colegas aí que possam estar ajudando a respeito do questão dos horários de ônibus. Porque, assim, não tem problema cair sobre mim. O problema é que, questão de horário, eu não tenho poder. Né? A gente já fez ofício pedindo, a Flora já fez ofício pedindo, questão de horário. Mas, assim, aí a empresa, junto com o Departamento de Transporte, está vendo isso aí. E os alunos, o que está acontecendo? Os alunos que estão sem a carteirinha, eles já estão embarreirando, sendo que as carteirinhas ainda não ficaram prontas. Assim que as carteirinhas ficarem todas prontas, mas assim, a Colitur ela tá cheia dessas pirraças, porque na verdade a Colitur quer meter o pé daqui já. E o problema é que não tem outra empresa que quer assumir o lugar da Colitur. Se a gente ficar sem nenhuma empresa de transporte no município, aí então nós estamos no saldo. Então tem que ver uma melhor forma da gente estar equacionando os horários de ônibus. Aumento de passagens nessa casa não tem condições de passar. Por mais que eles reclamam do valor da passagem, né, que eu sei, mas se vir para cá não tem como. Eu não vou aumentar uma passagem agora num período de pandemia, onde está todo mundo passando por sufoco, não tem como. Por isso eles recorrem, né, lá no Rio, na Justiça, e às vezes acabam ganhando. Mas, assim, infelizmente, não é difícil, cara. A Colitur está sendo, assim, uma coisa que... Então, é complicado, é complicado. Eu preciso que aí eu estou falando sério, agora eu preciso que... Todos os vereadores precisam fazer um ofício, precisa fazer um ofício requisitando os horários que a comunidade está precisando, porque fica só eu, aí já vira aí vai virar pessoal, eu e Colitur, aí fica difícil, entendeu? Eu preciso que Sim. Não é 3,50 mais. É preço único agora. É? Entendi. Não entra mais, agora já... Sim. Sim, tudo isso a gente precisa sentar, tudo isso nós precisamos reunir, chamar o pessoal da van aqui
E conversar com eles. Sim. Então, mas a gente precisa do seguinte, ó, se quer trabalhar, então trabalha também sábado e domingo. Não, nenhuma disfunção legalizada. Na verdade, sim, é uma... Olha só, a van faz um É. sucesso de estar ocupando um espaço que a Politur não está ocupando devidamente. Então precisa. Não é que a gente deixou a van, o poder público, eles ocupam um espaço que a própria Politur devia ter ocupado melhor. Então, vamos sentar depois, nós precisamos resolver a questão de Politur de van. Nós precisamos resolver isso aí, tá bom? Continua. Eles responderam 2 ofícios para mim de horário de ônibus escolar e de turismo. Agora tem 2 ônibus de turismo. Resposta, esse aqui é uma resposta a um ofício meu, de setembro de 2021, que a gente questiona a ação daquela empresa mineral nas comunidades costeiras que estão fazendo o levantamento do pré-sal. Assim como o ICMBio respondeu, eles responderam dizendo que todos os vereadores participaram da reunião, então... Na verdade, todos que se interessaram, né? Quem não compareceu, porque não se interessou também, na verdade. Porque não está pegando o vereador pela mão e trazendo para a questão é que a gente perguntou algumas coisas que a gente não entendeu no dia. Aí, as 2 vezes que eles não responderam, foi dizendo que todas as dúvidas foram esclarecidas. Se a gente está perguntando, é porque não foi esclarecido. Ofício número 001 de 2021, Fundo Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos para a Câmara Municipal de Paraty, encaminhando o termo de colaboração número 03 de 2021, celebrado entre o Fundo Municipal de Assistência e a Associação São Vicente de Paula, conforme estabelece o artigo número 116. Sem mais para o momento, secretário Márcio Silva. Ofício número 01 do Fundo Municipal de Assistência Social, termo de colaboração número 002 celebrando o termo de colaboração do Fundo Municipal de Assistência Social e a Federação das APAES, Assistência Social. Lei Complementar número 001 de 2022, altera a Lei Complementar Municipal número 028 de 2016 para incluir a atribuição do cargo de diretor de secretaria ao anexo 2, atribuições de cargos em provimento em comissão. Autoria, mesa diretora. Projeto de lei complementar está sendo encaminhado à Comissão de Justiça e Orçamento. Projeto de lei número 001 de 2022 dispõe sobre a denominação da quadra de futevôlei da comunidade da Barra Grande, a Arena Marcos Vinícius de Oliveira Barroso. Autoria do vereador Sanica. Projeto de lei número 001 está sendo encaminhado à Comissão de Justiça e Constituição. Projeto de lei número 002 de 2022 dispõe sobre a denominação do posto de saúde da comunidade de Laranjeiras como posto de saúde Geni Luzia da Conceição. Autoria do vereador Sanica. Projeto de lei número 002 está sendo encaminhado à Comissão de Justiça e Constituição. Projeto de lei número 005 de 2022 institui o Banco de Ideias Legislativas no município de Paraty. Autoria do vereador Paulo Sérgio. Projeto de lei número 005 está sendo encaminhado à Comissão de Justiça e Constituição. Requerimento número 001 de 2022 solicita informações sobre a cobrança de passagens para idosos entre 60 e 64 anos de transporte público municipal. Qual a razão para a cobrança de passagem para idosos na faixa etária supramencionada? A cobrança está sendo realizada à revelia no Poder Executivo? Existe alguma determinação judicial que justifique a cobrança supracitada? Requerimento da vereadora professora Flora. Requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir o requerimento está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam na comissão. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento número 00... Só um minutinho, deixa eu falar a respeito desse negócio aí, que você vai conversar depois ali. Então, na verdade, nós fizemos o DECO, eles fizeram a lei para 35, para 65. Aí nós fizemos uma lei para 60, uma emenda à lei orgânica para 60. A Politur recorreu à Justiça no Angra dos Reis
a Justiça derrubou a lei, a emenda que nós fizemos aqui. Então, assim, nós fizemos a lei para 60, a Colitur entrou na Justiça e derrubou a nossa lei. O que está valendo hoje é 65 anos. Estamos recorrendo, mas no momento que está valendo é 65 anos. Sim, mas... É só para... Depois você pode elucidar melhor. Requerimento número 002 de 2022, assunto: solicita informações sobre o andamento das obras da estrada Paraty-Cunha, como está o andamento da obra da reforma, se há previsão de conclusão, a Prefeitura está atuando para minimizar os transtornos causados pela obra e se existe um plano para facilitar o acesso da Cachoeira da Usina. Requerimento da vereadora professora Flora. Requerimento da professora Flora está em discussão. Não havendo que queira discutir o requerimento está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento número 003 de 2022, requeiro que seja oficiado o excelentíssimo senhor prefeito, Luciano Vidal, solicitando informações sobre o prazo do término das obras de pavimentação, drenagem e urbanização no bairro do Jabaquara, que se encontra paralisado. Requerimento do vereador Rodrigo Penha. Requerimento do vereador Rodrigo Penha está em discussão. Não havendo que queira discutir o requerimento está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Requerimento aprovado por unanimidade. Requeiro que seja oficiado a ilustríssima senhora Joseli Cabral, responsável pelas relações institucionais da Enel, solicitando informações de quando será solucionado de forma definitiva as constantes interrupções do fornecimento de energia decorrentes de problemas relacionados ao cabeamento subterrâneo na rua Doutor Pereira, Centro Histórico, antiga Rua da Praia. Importante afirmar que este fato tem ocasionado prejuízos incalculáveis a moradores e ao comércio local. Requerimento do vereador Rodrigo Penha. Requerimento do vereador Rodrigo está em discussão. Com a palavra, o vereador Rodrigo Penha. Boa tarde, senhor presidente, demais edis, vereadora Flora, funcionários da casa, moradores de Paraty. Senhor presidente, a Lucineide, funcionária aqui da casa, ela mora nesta rua e todo final de semana falta energia ali. É um bueiro da Enel, que além da água do mar entrar, ainda tem o esgoto que as pessoas jogam lá. Alex, representante do Executivo de Governo. Eu não sei mais o que fazer. Dona Joseli é um amor de pessoa, a dona Adriana, que é quem responde agora também. Eu mando o WhatsApp, respondem na hora, pega um protocolo, a equipe vai, só um rapaz em Paraty entra dentro do forno, que é um forno. É uma peça de alumínio que tem que ser substituída por uma peça importada. Enquanto isso, a mãe da Lucineide, com 90 anos, ficou, esse final de semana agora, 48 horas sem energia em casa. Então, isso é um absurdo. A gente cobra, mas, infelizmente, a Enel vive enrolando nessas questões. Era assim também na esquina aqui da Padaria Esperança, que voltou a ter problema outro dia. A Dulcinea até fez um desabafo nas redes sociais. Então, ela disse, a dona Adriana disse em áudio no WhatsApp que ela estaria cobrando da empresa, porque já encomendaram, vereador Paulo Sérgio, a peça que suporta a água do mar. Eu pergunto a ela, mas então as peças que tem hoje não suportam? É isso? Ela falou assim, não, está vendo, vereador, porque olha só, eu expliquei para ela a situação, eu não vejo outro caminho a não ser ir para as vias judiciais. Vou estar conversando com o jurídico da casa, pedindo orientação de como os moradores daquela rua e nós aqui na Câmara podemos fazer, porque não tem outro caminho. A gente entende quando cai uma árvore, quando vem um raio. Agora, uma situação dessa, todo final de semana, falta sexta, volta no domingo. E fica aquilo lá, chega uma equipe, não é aquilo, e volta, a peça está vindo de Angra, e vem um carro, e vem outro, e não resolve o problema. Então, por isso esse requerimento, peço aí a compreensão de Vossas Excelências e disponibilizo o requerimento também para que Vossa Excelência possa assinar comigo. Muito obrigado. Requerimento número 004 continua em discussão. Não havendo que queira discutir o requerimento está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Requerimento aprovado por unanimidade. Indicações do vereador Rodrigo Penha.
Indicação número 020, solicita reforma dos bancos, canteiros e iluminação da Praça do Chafariz. Indicação número 021, solicita manutenção do caramanchão, brinquedos e canteiros na Praça Vanessa Porto, no bairro Pontal. Indicação número 022, solicita iluminação, limpeza e roçada da estrada na estrada do bairro Paraty-Mirim. Indicação número 023, solicita nova captação de água e uma rede nova de distribuição de água potável no bairro do Coriscão. Indicação do vereador Rodrigo Penha. Indicações do vereador Rodrigo. Está em votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Indicações aprovadas por unanimidade. Indicações do vereador Sanica. Indicação número 029, solicita roçada do caminho que dá acesso à comunidade do Mamanguá. Indicação número 030, solicita reforma da Escola do Cruzeiro na comunidade do Mamanguá. Indicação número 031, solicita manutenção na estrada do bairro do Sertão do Taquari. Indicação número 032, solicita implantação de uma creche na Escola Samuel Costa, na comunidade de Laranjeiras. Indicação número 043, solicita manutenção de iluminação pública da rua principal e na Alameda dos Arcos, no bairro de São Gonçalo. Indicações do vereador Sanica. Indicações do vereador Valceni da Silva Teixeira. Está em votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Indicações aprovadas por unanimidade. Indicações do vereador Paulo Sérgio. Indicação número 006, solicita pintura das faixas de pedestres na rua Dona Maria, em frente à PAI, Pingo de Gente, Escola da Mangueira, no bairro Parque da Mangueira. Indicação número 007, solicita a construção de um parquinho infantil e uma área de lazer próximo ao campinho de futebol no bairro Portão de Ferro 1. Indicação número 008, solicita a construção de academia ao ar livre em frente à pousada Eclipse, Avenida Roberto Silveira. Indicação número 009, solicita a reforma da calçada da rua Anaí Rosa, no bairro Parque da Mangueira. Indicação número 010, solicita a construção de uma área de lazer e praça ao lado da passarela, no bairro Ribeirinho. Indicações do vereador Paulo Sérgio. Indicações do vereador Paulo Sérgio. Está em votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Indicações aprovadas por unanimidade. Indicações da vereadora professora Flora. Indicação número 011, solicita a criação de um programa de reforço à alfabetização nas escolas da zona costeira. Indicação número 012, de autoria da vereadora professora Flora, solicita a montagem de tenda em frente ao Banco Caixa Econômica Federal. Indicação número 013, solicita a sinalização de uma ciclofaixa no trevo da entrada da cidade, maior sinalização com faixa de pedestres, redutor de velocidade e placas de sinalização. Indicações da vereadora professora Flora. Indicações da vereadora professora Flora. Está em votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Indicações aprovadas por unanimidade. Indicações do vereador Lucas Cordeiro. Indicação número 014, solicita a reforma do cais da Praia do Guerra, na comunidade da Ponta Grossa. Indicação número 015, solicita a aquisição de anfíbias cadeiras de rodas indicadas para a praia. Indicação número 033, solicita a operação tapa-buraco na Estrada do Souza, na comunidade do Penha. Indicação número 035, solicita a pavimentação da rua direita antes da Ponte do Jacu, Campo do Galo, no bairro do Morro do Jacu. Indicação número 036, solicita a operação tapa-buracos na rua do Sertão do Taquari. Indicações do vereador Lucas Cordeiro. Está em votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Indicações aprovadas por unanimidade. Moção de aplausos. A Câmara Municipal de Paraty, obedecendo às disposições regimentais e após aprovação pelos vereadores em sessão plenária, faz constar em seus anais a indicação do vereador da Câmara Municipal de Paraty, Rodrigo Penha, para agraciamento com moção de aplausos ao senhor Luciano Faustino Miranda, professor de Educação Física, ingressou na carreira pública aos 23 anos através do concurso público, atuando como recreador na creche Decineide, no Parque da Mangueira, oportunizando aos seus alunos contato com a natureza, corpo, movimento e gastronomia. Sendo destaque, foi convidado por 2 anos consecutivos para participar da Folia Gastronômica de Paraty, executando atividades voltadas ao público infantil. Em 2019, a convite do secretário de Esporte, aceitou a compor a equipe da Secretaria de Esporte e Lazer, realizando diversos programas como Educação Física Inclusiva, Educação Física Escolar,
atendendo alunos com necessidades especiais e alunos do primeiro segmento de toda a rede pública e zona urbana do município. No ano de 2021, foi criado o programa Viva Saudável, na qual faz parte da equipe, que é uma iniciativa que tem como intenção proporcionar a seus alunos uma melhor qualidade de vida. O programa já atingiu mais de 70 alunos matriculados, promovendo um bem-estar para a população. Hoje, o Luciano atua no programa Escola Mais Esporte, onde os alunos realizam atividades esportivas no contraturno escolar, oportunizando a estes alunos uma socialização e ocupação do espaço público destinado a eles. O professor Luciano é paratiense e se orgulha em servir a população com trabalho e dedicação. Pelo motivo exposto, esta Casa de Leis, como forma de reconhecimento, sente-se honrado em conceder ao senhor Luciano Faustino Miranda a presente moção de aplauso. Moção do vereador Rodrigo Penha. Moção de aplausos do vereador Rodrigo Penha. Está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Moção de aplausos aprovada por unanimidade. Terminada a matéria a ser votada no expediente, franqueia a palavra aos vereadores inscritos. Com a palavra, a vereadora Flora. Achei que nem ia ter sessão, porque nós éramos só em 4, no fim, Paulo Sérgio chegou, e eu tinha assinado. Pelo visto, eu sou a única ali. Mas, então, vou ser rápida. Boa tarde a todos que estão aí. Tenho a dizer algumas coisas. Primeiro, a respeito do ofício da Qualitur, né, Sanica? Estamos acompanhando bastante. Eu tenho feito vários ofícios a respeito, principalmente, da quebra de horário do ônibus. Não existe. Existia um horário e depois não existe mais, por falta de ônibus. Gente, a empresa ela está lá fazendo o muro das lamentações, que ela não tem lucro, que ela tem prejuízo. Bom, o trabalhador que vai todo dia de ônibus não tem nada a ver com isso, literalmente. Ele tem direito a um serviço de qualidade, ponto, que é isso que está acordado entre a concessão e a prefeitura. Como eles vão fazer isso, eles têm que... quem não tem competência não se estabelece. Sorry. A Qualitur, a gente não pode dar mole, eles têm que fazer os horários que estão pré-estabelecidos, sim, e fazer todo o esforço para que tudo dê certo. A Parazarés, eles fazem muita reclamação em relação à prefeitura e tal, senta na mesa, conversa, mas eles têm que botar. O ônibus do Condado é separado do ônibus do Penha. O do Curisquinho e do Coriscão são ônibus separados. A mesma coisa, tem que entrar lá dentro, na Graúna. Eles não estão entrando. Então, assim, tiraram o ônibus da divisa. Tem gente que trabalhava em Ubatuba e que agora não tem mais o ônibus para pegar na volta da divisa. Isso é inadmissível. Então, estamos aí continuando a fazer os ofícios. Outro assunto, a respeito dos meus requerimentos. Tá? A gente pede... algumas explicações sobre a questão da estrada Paraticunha, porque, enfim, está um pouco demorado, né, Lucas? Você que vai para lá todo dia, e a gente sente uma certa, vamos dizer, pouca organização. Existem algumas coisas que podem ser ditas para a população. Por exemplo, né, a obra está dentro do cronograma, porque não adianta dizer lá, vai levar, não sei... Está nos conformes, ou aconteceu algum episódio que não se esperava. A prefeitura, qual é a colaboração que a prefeitura dá em contrapartida para poder dar um apoio? Porque, afinal, quem usa são os moradores do município, né, aquele lugar.
E a gente tem visto que o acesso às cachoeiras também tem ficado meio estranho, porque a estrada está muito alta. Então, os usuários, por exemplo, também já me fizeram algumas perguntas em relação a isso. A respeito do que o Sanica também falou, nós estamos pesquisando. A denúncia que nos chegou sobre o Conselho dos Idosos foi o constrangimento que eles passaram depois de entrar dentro do ônibus e mandarem ele descer. Isso não existe, gente. Por favor. Dá um prazo, não adianta botar uma plaquinha lá, porque a pessoa pode não saber ler. Tem que avisar um mês de antecedência. Olha, vai acabar a passagem dos 60 aos 64 anos. Justificar. Não é depois que o idoso está lá dentro e falar, hoje você vai ter que pagar a passagem, como aconteceu essa semana. Então, assim, gente, a gente tem que tratar as pessoas com dignidade. Então, a pessoa, se não tivesse dinheiro, então ela ia ter que descer do ônibus, é isso mesmo? Eu acho que a gente precisa prestar atenção, porque é possível ter uma lei municipal, né, Sanica, que a idade entre 60 e 64 anos é passível de lei municipal. Como a gente já sabe, aqui só quem é deficiente que conseguiu andar no ônibus nessa faixa etária. Vamos insistir, né? A Qualitur está precisando da gente, se ela quer uma nova concessão, ela vai ter que entrar de novo. Muito bem, uma das coisas que a gente pode exigir é essa questão da idade entre 60 e 64 anos ser uma lei municipal. A prefeitura, né? Enfim. Outra coisa, estou indicando um reforço de alfabetização com a plena consciência de que a alfabetização é um problema agora global, brasileiro, não só municipal. Vamos botar os pingos nos is, porque a pandemia foi para todo mundo. A falta de escola afetou todo mundo. Alguns mais, outros menos. Então, uma saída é a gente dar uma especial atenção, principalmente nas escolas de zona costeira, onde já havia uma questão grave em relação a um bom letramento dos alunos. Estamos pedindo a volta das tendas, tá? Lá na Caixa Econômica. Hoje mesmo já passei lá para ver como é que estava a situação, e a fila, para eles não ficarem no sol, estava todo mundo encostadinho, pertinho um do outro, até lá na Origem da Moda, na outra rua ali, uma fileira enorme, gente. Aquelas tendas eram tão legais, foi uma ação da prefeitura tão bem-vinda. Eu já pedi para o Correio e para a prefeitura colocar no correio, e volto a pedir lá na Caixa Econômica, com certeza. E agora, legislando, não em causa própria, mas em causa de todos os bicicleteiros dessa cidade, que eu também me considero, está ruim atravessar o trevo de bicicleta, gente. E tem escola para o lado de lá, tem um quintal mágico. Não tem uma ciclofaixa que dê continuidade entre a ciclovia da Paraticunha e a ciclovia que a gente tem aqui na avenida. Então, de repente, a pessoa está de bicicleta e aí vai ter que descer, não tem sinalização para o cara, um redutor. Aquilo tem que ser muito bem pensado por algum aí, engenheiro de tráfego, essas coisas, para poder, a melhor maneira possível, das pessoas que usam a bicicleta, que a gente tem que incentivar. Olha o preço da gasolina, né? Só por causa do preço da gasolina, a gente já tem que aplaudir todo mundo que anda de bicicleta, porque muitas vezes o cara tem que andar de bicicleta porque não tem dinheiro para botar gasolina. E é importante, é menos poluidor, a gente pode fazer de uma maneira que fique bom para quem usa a bicicleta poder passar no trevo. Muito bem. Se eu esqueci alguma coisa, tá, turma? Como vocês não vão falar nada, eu já vi. Eu queria só falar mais uma coisa a respeito da Enel. Gente, no centro histórico, né? É porque tem uma lei que você pode ficar um pouco de tempo sem luz à medida em que eles estejam fazendo uma manutenção. Mas eles devem ultrapassar em muito esse tempo que você pode ficar sem luz. Na verdade, é um pouco isso. Se vocês estão arrumando, muito bem, você tem que desligar para o cara não morrer eletrocutado. Tá.
Mas quanto tempo você tem, a empresa tem esse direito? Tem, pelo visto, ficado muito mais, né? Estou vendo aqui um pessoal aqui que é todo ligado, a Sandra, mora no Centro Histórico. Pessoa que tem comércio aqui, que tem pousada, deve viver um transtorno toda semana. Então, Rodrigo, quero assinar também o ofício contigo, acho um assunto importante e que, como eu digo, a empresa tem que se virar. Eles, não está privatizada a luz nesse Brasil? Muito bem, que façam direito, tá? Isso aí. A gente pode fazer um ofício para o pessoal da N vir te levar na rua, mostrar lá a situação, o problema, né, para eles solucionar o problema de uma vez por todas. A gente liga para ela, pede para ela vir aqui, e a gente leva na rua onde está tendo problema, e aí ela vai ver o problema de cara, e a gente tenta resolver esse problema. Questão da bicicleta, Flora, sinceramente, o pessoal de Paraty tem que aprender o que é sinalização, né? Porque se você vai de carro, tem um lugar da bicicleta parar, espaço de carro e tudo. É difícil esse negócio. Pelo amor de Deus. Seu espaço, você de bicicleta e tudo. Hoje... Acabou. Acabou? Não, chega. Não tendo mais vereadores inscritos no expediente, peço ao senhor primeiro secretário para fazer a chamada dos senhores vereadores para verificação de quórum. Vereador Valceni Teixeira, vereadora professora Flora, vereador Rodrigo Penha, vereador Paulo Sérgio, vereador Lucas Cordeiro. Declaro aberto a ordem do dia. Peço ao senhor primeiro secretário que faça a leitura da matéria que entrará em pauta. Lei número 094 de 2021, revoga a lei número 1931 de 30 de dezembro de 2013, cria o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência e dá outras providências. Autoria do Poder Executivo. Segunda. Projeto de lei número 094 está em segunda discussão, com a palavra o vereador Rodrigo Penha. Senhor presidente, volto à tribuna para falar a respeito desse projeto que é importante. Eu sempre brigo muito aqui por essa questão dos conselhos, mas os conselhos precisam funcionar. É um problema grave para ti com a acessibilidade. O vereador Lucas hoje está fazendo a questão das cadeiras anfíbias, são importantíssimas. Mas de que forma como vamos chegar nelas, né? Como vai acessar o carro de turismo, como vai acessar os prédios públicos. Essa questão do IFAM, que sempre está tirando o corpo fora com relação ao calçamento de Paraty, tem que esperar a água, tem que esperar a energia elétrica, tem que esperar o esgoto, tem que tirar o caminhão, e nada acontece e a gente está aí. E as pessoas sofrem muito. Elas chegam na Praça de Chafariz, ficam sentadas, aguardando a família visitar o centro histórico. Isso é muito triste. Nós temos belezas naturais maravilhosas, nós temos praias, ilhas, diversas atrações, mas o chamariz ainda é o centro histórico. E é muito triste quando a pessoa chega cadeirante, idosa, ou acometida de alguma dificuldade de locomoção e não consegue adentrar o centro histórico por causa do calçamento irregular. Ou quando chega num restaurante e as mesas são de 4 pés. Ou então, quando não tem libras nos restaurantes, nem tão pouco no poder público. Quando não conseguem chegar a entender o que é a cidade de Paraty. Porque quando se faz as propagandas da cidade, não se fala da dificuldade da acessibilidade. A gente precisa mudar isso. A gente precisa enfrentar isso. E que bom que o Poder Executivo está vindo com o Conselho Municipal e readequando tudo isso. Espero que a gente possa discutir mais vezes sobre esses assuntos, que a gente possa realmente enfrentar essas questões em Paraty, principalmente, vereadora, com relação à nossa educação. Foram aprovados agora os auxiliares, são pouquíssimos dentro do grande número de pessoas com deficiência que temos na nossa cidade. E que a gente possa dar um amparo maior para a APAI, para a AME, para essas instituições, porque é muito necessário. Nós temos uma fila gigantesca de crianças para fazer ecoterapia, só temos 2 cavalos, porque a instituição não consegue ter mais. Então, é uma busca muito grande para a acessibilidade. Tem pessoas que querem só conhecer o Centro Histórico de Paraty, querem só andar pelas ruas, poder olhar para o casario, não conseguem. Então, que a gente possa, através desse conselho, mudar realmente essa dinâmica, essa discussão com relação à deficiência no município de Paraty.
Projeto de lei número 094 continua em discussão. Não havendo que discutir o projeto está em segunda votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Projeto de lei número 094, aprovado por unanimidade em segunda votação. Terminada a matéria a ser votada na ordem do dia, passaremos a palavra aos vereadores inscritos. Com a palavra a vereadora Flora. Falei que se ele deixasse eu falar, não deixava voltar. Muito rápido. Primeiro, quero parabenizar com êxito a reforma do prédio. Demorou um pouquinho, mas ficou uma cor super bonita, esse verde com cinza lá. Deu uma unidade entre os nossos gabinetes e o salão da Câmara. Espero que a questão do telhado tenha sido resolvido. Você vê por aí o que os moradores do centro histórico sofrem de manter os seus imóveis, porque não é fácil mexer no telhado, certo, turma? Outra coisa, eu já tentei fazer uma lei, mas vou tentar de novo, de incentivo aos moradores do centro histórico. Não sei se eles têm que ter uma redução de IPTU, eu não posso inventar lei de renúncia fiscal. Mas eu acho que seria interessante a gente incentivar que o morador que está aqui permaneça, que ele tenha algum tipo de devolutiva, porque senão a gente vai virar um shopping a céu aberto. Só vai ter comércio. E uma cidade só é viva se tem morador, certo? Muito bem. É isso aí. Eu fiz uma oração aos moradores de Petrópolis, né? E quero lembrar aqui a importância de um Estado presente nessa hora, né? Ele é o grande organizador de tudo. Então, a gente precisa reverenciar quando você tem um poder público forte, um setor de saúde forte, porque quem socorre os mais desvalidos nessa hora é principalmente o poder público. Quanto ele mais presente, melhor acontece tudo. E, agora, completando aqui o que o Rodrigo falou, essa questão da educação nas pessoas com deficiência. A gente nem acabou a nomenclatura não é mais alunos com necessidades educativas especiais. A gente pode falar isso, mas agora é PCD, pessoa com deficiência. Nós temos 136 alunos com laudo, precisando de auxiliares. E a lei só permitiu, essa era uma lei até antiga, que estava sendo, né, tinha que botar em prática um concurso para 30 agentes, que no máximo conseguem atender 60 alunos, no máximo assim. Então, a gente tem uma carência muito grande, esperamos que o Conselho das Pessoas com Deficiência colabore para que a gente se sensibilize para esse assunto tão invisível que são as crianças com necessidades educativas especiais. Muito autista, né? Muito mesmo, gente. E a gente precisa arrumar a casa. Muito obrigada. Com a palavra o vereador Lucas Cordeiro. Uma boa tarde a todos, à mesa, os demais colegas e todas as pessoas que estão aqui nos honrando com a presença. Quero primeiro desejar, então, umas boas-vindas para todos nós, né? Primeira sessão ordinária desta casa, torcida aí, a gente pede a Deus para que esse ano seja um ano ainda melhor que o último ano, que a gente consiga fazer o nosso trabalho aqui, representando a população da melhor forma possível e que, como eu falei no início, que o ano de 2022 seja melhor que o ano de 2021, pois foi um ano bastante difícil, né? Quero parabenizar algumas pessoas aqui, em especial, a gente viu recentemente todo o envolvimento e engajamento da Secretaria de Saúde na vacinação
das crianças do nosso município no combate à Covid. Apesar de todo o movimento e mobilização de algumas pessoas, infelizmente, puxando para trás, inventando notícias, informações mentirosas contra a vacina e prejudicando, a gente teve a notícia feliz na última semana de termos batido o número de 1.000 crianças vacinadas no nosso município. Sabe que ainda temos muito que avançar, mas cada número desse de pessoas se vacinando com a primeira, segunda, terceira dose, vai deixando a gente um pouco mais esperançoso e um pouco mais otimistas com os nossos próximos dias. Aproveito o momento para agradecer todas as pessoas que durante esses 2 meses enviaram mensagens para mim, minha família, de encorajamento, enviando boas energias, orações, pedidos a Deus pela minha mãe. Foi um momento bastante complicado para a gente ali em casa, 2 meses bem conturbados, e a gente sabe que esse momento que a gente vai vivendo, a gente ainda nesse cargo público, algumas pessoas ainda provocando, está sumido, não fez isso, não fez aquilo, e você até tentar explicar. O presidente Sanica passou por um momento também bastante complicado no último ano, e você explicar para as pessoas que, além de você ser um vereador, além de você ocupar um cargo público, você também tem seus problemas pessoais, seu dia a dia, suas lutas e suas angústias que precisam ser respeitadas também. Eu quero agradecer a todos que me enviaram mensagem de carinho, de cuidado. Minha mãe está em casa há um pouco mais de 1 mês, fazendo fisioterapia, tendo acompanhamento médico e se recuperando, graças a Deus. Pneumonia bacteriana que ela teve, Covid também. Então, quando eu falo, ano passado enchia muito o saco com relação à vacinação, esse ano eu vou ser mais chato ainda, porque eu tenho certeza que se não tivesse sido vacinada, se fosse a ajuda de Deus e da vacina, eu não a teria comigo hoje aqui. Então, quero agradecer toda a Secretaria de Saúde, esse engajamento, esse envolvimento que tem sido feito pela vacinação. E então, com essa mensagem de que vacinas salvam, que a gente precisa se mobilizar cada vez mais para ter a nossa população vacinada. E aí quero lembrar algumas das ações aqui feitas, essa indicação nossa da compra das cadeiras anfíbias, quero reforçar esse pedido. Algumas pessoas nos procuraram recentemente, dessa importância da mobilização das pessoas com deficiências no nosso município. Temos conversado aí com alguns movimentos e faço coro à fala do vereador Rodrigo, da vereadora professora Flora. Acho que a gente precisa se mobilizar cada vez mais para tornar Paraty uma cidade exemplo, um modelo de acessibilidade no país. Eu me comprometo junto com os demais vereadores aqui, que a gente sabe que vários aqui engajados nessa luta, a que a gente também correr e adiantar e avançar nesse quesito que estamos tão atrasados. Parabenizar a criação do conselho, também acredito que precisa de um município com os conselhos ativos, conselhos fortes. Há uns anos aí tivemos aprovado aqui na Câmara a criação do Conselho da Juventude também, que até agora não foi organizado, mas tenho certeza que esse ano, na primeira semana da juventude que teremos, também vamos ter esse avanço. E dizer que a gente fica muito feliz com algumas questões que vão sendo resolvidas e que a gente pode avançar e representar aqui nessa casa. Também deixo minhas mensagens de apoio à cidade de Petrópolis e dizer que a gente fala muito em acidente, né, mas muitos dos acidentes poderiam ser evitados. Então, a gente tem que pensar em Paraty, quando a gente está no centro, a gente olha para essas montanhas aqui, vibra e comemora muito pela maioria delas ainda estarem bem verdinhas, né? Então, a gente precisa se mobilizar também em políticas públicas para que a gente evite ao máximo construções em locais indesejados. A gente não pode abrir mão de ser, em alguns momentos, firmes para que a gente vai abrindo concessão, autorizando isso, autorizando aquilo, porque é amigo, porque não sei o quê, e daqui a pouco a gente está, infelizmente, igual a nossa cidade vizinha, Angra dos Reis, já para encerrar, igual a cidade de Angra dos Reis, que passa constantemente por esses problemas também. Então, a gente precisa se mobilizar e não permitir que isso aconteça no nosso município aqui em Paraty. Quero também agradecer a galera da Vigilância Ambiental, Vigilância Sanitária, todas as pessoas envolvidas na causa animal em Paraty, que através de uma mobilização ali no Pantanal, no mês de dezembro e janeiro, foram castrados mais de 100 animais, cães e gatos, e dizer que a gente também vai acompanhar esse processo para que outros bairros tenham a presença do castramóvel e a gente possa aí também evoluir nessa questão. São essas minhas palavras, desejo um 2022 nessa casa de muitas conquistas. Essa semana ainda temos o aniversário de Paraty, né, presidente? Então, que 2022 seja um ano ainda melhor para Paraty. Muito obrigado.
Com a palavra o vereador Rodrigo Penha. Bom, senhor presidente, eu queria neste momento fazer um agradecimento à vereadora Flora, que na abertura do ano letivo municipal fez menção ao meu nome, reconheceu a luta do nosso mandato a favor da educação. Fico muito feliz. Um evento que eu nem sequer fui convidado, fiquei assistindo pela live, é muito triste tudo isso. E Vossa Excelência lembrou da nossa luta pela educação, então fica o meu agradecimento. Não esperava outra coisa da minha professora Flora. Queria pedir também, senhor presidente, que Vossa Excelência e demais vereadores da base do governista pudessem intervir nessa questão da Escola do Sono da Ponta Grossa, pudessem tentar o diálogo com essas comunidades. O melhor momento agora é o diálogo. Sabe? Queria pedir também, aproveitar o Alex aqui, que tenham mais cuidado quando se falar que a oposição denunciou, não sei o quê. A gente está falando de 10 anos de um governo. O governo não pegou ontem as escolas. Então, vamos ter um pouco de coerência, porque nem tudo que se fala é verdade, isso vai se alastrando. Eu sou uma pessoa que eu luto muito, sou muito otimista pela nossa cidade, e vocês sabem disso. Sim, então a gente tem que estar dialogando, porque a gente vê que são pessoas que ficam sendo inflamadas e precisam resolver. E rede social hoje virou o muro das lamentações em algumas situações. Eu queria pedir a Vossa Excelência também, que eu já fiz indicações, requerimentos ao governador Cláudio Castro, e de nada adiantou. Ontem, mais uma turista chegou na minha banca de jornal perguntando se o SEMBRA era o cemitério da cidade. Eu fico com uma tristeza tão grande, porque eu falo, não, senhora, foi ali que eu me criei, foi ali que eu me formei. Foi a maior escola de Paraty. E a frente do colégio está abandonada. Eu fiz indicação pedindo que pintasse pelo menos um cal. Se o prefeito Vidal puder pelo menos mandar pintar a letra, eu sei que é um colégio estadual, mas dói o coração ver o SEMBRA do jeito que está. Além de ter mudado a entrada, é como se aquilo ali fosse os fundos de alguma coisa que não se cuida há muito tempo. As árvores estão gigantescas, sem poda, e aquela questão ali está muito suja, está muito feio e dói. A pessoa chega ali na banca e pergunta, aqui é o cemitério, moço? Porque é SEMBRA, né? Eu acho que liga lá, o CEM é o cemitério. Então eu queria pedir a você, pedir ao prefeito Vidal, pelo menos 2 homens passando um cal ali já ajudaria bastante. Sobre Petrópolis, gente, lastimável, triste, dói muito, mas eu queria lembrar que a nossa cidade não tem plano de emergência. E Petrópolis, com o plano de emergência, aconteceu o que aconteceu e vem acontecendo ao longo das décadas o que está acontecendo. Nós precisamos de um plano de emergência municipal. Nós não sabemos a quem contactar quando cai uma árvore, isso estou falando aqui, uma autoridade. Você não tem para quem ligar para a Defesa Civil, para o bombeiro, você não sabe para onde ir, se acontece uma enchente, para onde você vai? Qual o primeiro local que você deve procurar? Qual o primeiro abrigo? A gente não tem isso aqui. E áreas de escorregamento sendo devastadas são vários morros sendo ocupados de qualquer forma, fazendo cava em morro e casa, cava e casa. Então isso preocupa muito mesmo. A gente precisa de um plano de emergência municipal o quanto antes. E sobre os auxiliares, a vereadora Flora falou, o Lucas também, eu gostaria, vai chegar a reforma administrativa. Pedir encarecidamente ao prefeito que veja essa questão dos auxiliares para pessoas com deficiência. Lógico que a gente nunca vai suprir todos, mas como Vossa Excelência falou, a questão do reforço escolar, talvez esse horário de reforço dá para abrigar algumas crianças. E a fundo nessa questão do autismo em Paraty e da deficiência intelectual. Eu sou pai de uma deficiente intelectual, eu sei a dificuldade que é. E, no mais, questão dos animais, o vereador Lucas, queria pedir a Vossa Excelência, se possível também, o Corisco Sertão do Taquari, problema grave, Sertão do Taquari. Eu tenho recebido pelas redes sociais, as pessoas estão abandonando cães, os cães estão mordendo as pessoas. Que bom. E o Corisco é gato e cão, muitos cachorros e muitos gatos nas ruas. Então é isso, gente, e que a gente tenha, assim, um 2022 melhor, uma Câmara de Paz, uma política melhor, voltada para a questão pública em nossa cidade. É isso que eu espero. Espero que mais projetos funcionem, mais projetos sejam sancionados e que a gente possa caminhar juntos em mais um ano aqui com a paz. No mais, obrigado a todos, uma boa semana. Bom, falar em projeto, tem 12 projetos de lei para eu promulgar que o prefeito não sancionou, né? Não havendo mais vereadores inscritos no expediente final, nada mais a tratar, dou por encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos. Então, uma boa tarde.